E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe o relato de um ouvinte, o Ramon Xavier Dutra, sobre um avistamento que ocorreu com a sua família no interior do Rio de Janeiro, precisamente na estrada RJ 178. Ele é um trajeto que ele vai de Dores do Macabu até Carapebus, na região dos Campos dos Goitacazes, ali na planície que tem na região. E esse avistamento ele se deu por cima numa ponte exatamente sobre o rio Macabu, que corta ali a região. Então, nesse entroncamento, ocorreu o avistamento. E muito próximo do lugar onde ocorreu, a poucos metros, tem uma lagoa gigante que chama Lagoa Feia, que ela fica nessa região próximo ali. O rio Macabu ele sai dessa Lagoa Feia, que é uma massa de água imensa e com uma certa profundidade na região ali. Então fica próximo ali de Quissamã, Capivari, Itaporanga. Então, sem mais delongas, eu vou deixar o relato aqui para vocês e no final vocês comentem no episódio o que vocês acharam, beleza? Valeu! Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Então, essa situação ela aconteceu. É uma situação que sempre me intrigou, né? Porque aconteceu quando eu era criança, eu tinha 8 anos de idade. E eu fiquei sabendo desse ocorrido, né? Aconteceu com a minha tia, com o meu tio, né? Irmão dela, meus dois primos, que são filhos da minha tia, e, se eu não me engano, a cunhada da minha tia também. Eles estavam numa van, né? Estavam à noite, por volta de 8, 9 horas da noite. Eu não lembro exatamente qual era o horário certo, né? Mas era à noite, depois das 8 horas da noite. E eles estavam indo de van dessa localidade, né, o distrito de Dores de Macabu, que pertence aqui a Campos, até o município de Carapebus. E o que acontece? Quando eles estavam passando pela ponte na RJ, a rodovia RJ 178. Eles estavam nessa rodovia, bem no limite de municípios entre Campos e Quissamã, em cima da ponte sobre o rio Macabu. É o rio que divide os dois municípios, de um lado Campos, do outro Quissamã. Quando eles estavam em cima da ponte, eles olharam para uma das margens do rio e viram uma luz muito forte na beiradinha assim da água, como se estivesse entrando na água, estivesse na margem, né? Mas praticamente na água, na margem, mas na água. E distante da ponte, a algumas centenas de metros da ponte, talvez uns 300 metros de distância, 200, 400 metros, mas a alguma distância, estava um pouco distante. Mas era uma luz muito forte e eles ficaram intrigados porque aquele horário da noite, aquela hora da noite, uma luz forte ali na margem do rio. E até a minha prima conta que chegou a cogitar na época, né? Ela era adolescente na época. Ah, é um pescador. Aí minha tia falou, ah, um trator. Mas, trator? Ela falou assim, mas um trator assim, na beira do rio, entrando na água a essa hora? Eu só sei que de uma hora para outra, isso ela contando, né? Eles contando, foram 5 pessoas que testemunharam isso. De uma hora para outra, a luz saiu de onde ela estava em a questão assim de segundos, muito rápida. Ela veio até a ponte, veio até onde eles estavam e começou a persegui-los pela estrada.
dando rasante, emparelhando com a van. E foi assim, um desespero completo, um desespero total. O meu tio, que estava dirigindo a van naquela época, ele disse que ele chegou a colocar a van a quase 200 quilômetros por hora numa estrada de chão. Você tem a noção do desespero que foi, do perigo que eles passaram também, né? Por causa dessa perseguição aí, dessa luz aí. E a rodovia lá, até hoje, se não me engano, ela é estrada de chão, nesse trecho aí, né? De Macabu até Quissamã. Ela é quase toda estrada de chão. E a luz perseguiu eles durante alguns quilômetros. Eu não sei te precisar exatamente quantos quilômetros, né, de perseguição, mas foram alguns quilômetros, foi um bom trecho. E a luz perseguindo, iluminando dentro da van. Eu lembro que eles sempre contam, né, que a van tinha umas cortininhas, as cortininhas da van. Eles fecharam as cortinas, meus primos, né, fecharam a cortina e ficaram lá dentro gritando, chorando, e a luz lá fora perseguindo. Perseguiu eles durante esse tempo aí, durante alguns quilômetros. Aí o que acontece? Após esse tempo de perseguição, isso eles sempre me contaram, né? Que quando chegou numa região já um pouco mais povoada, parece que começou o asfalto, a luz parou de perseguir. Nas palavras deles, né, nas palavras do meu primo, a luz começou a se arrastar no asfalto. Isso foi a palavra, a expressão que ele utilizou, né? Começou a se arrastar no asfalto e voltou, né? Mas talvez tenha sido só uma expressão, talvez ela realmente tenha recuado, né? E passou para ele a impressão de que a luz tenha se arrastado no asfalto. Mas talvez não tenha sido bem isso. Então, quando chegou numa área mais povoada, eu não sei precisar qual área exatamente, mas tinha mais iluminação, já tinha asfalto, a luz voltou, a luz recuou. Ela perseguiu até um certo ponto. Ela não acompanhou eles durante todo o trajeto, entende? Agora, o ponto-chave da questão é o seguinte: esse fenômeno aí, essa luz que perseguiu os meus familiares por volta do ano de 2003, é um fenômeno conhecido, ele tem uma certa difusão ali entre os moradores, principalmente os moradores mais antigos da localidade de Dores de Macabu e dos arredores ali. Esse que é o ponto da questão. E foi através disso que eu comecei a me interessar por ufologia, porque eu percebi que esse fenômeno era exatamente idêntico ao que acontece em Minas Gerais. Agora, envolvendo essa tal luz do brejo aí, que seria a mãe do ouro, né? Existem vários casos lá naquela região. Inclusive, uma conhecida da minha tia, quando ela era criança, isso há décadas atrás, ela disse que o relato dela, ela estava tomando banho no rio Macabu enquanto o pai estava do lado num barquinho pescando, à noite. E a luz do brejo apareceu do nada, à noite, como se estivesse vasculhando a área, como se estivesse fazendo uma sondagem, mapeando a área. E ela apareceu, eles ficaram quietinhos, né, para não acontecer nada com eles. E ela mergulhou. Ele se abaixou dentro do barco, segundo ela, e ela mergulhou na água, no rio, e ficou só com os olhos para fora e viu quando ela passou por cima, a luz do brejo passou por cima dela, assim.
marido da minha tia, né, que estava, dessa minha tia que estava na van, ele não estava na van no dia dos fatos, mas ele é dessa localidade, né, ele é nativo de lá. Então, o que que acontece? Ele falava com a maior naturalidade do mundo para mim, que quando ele estava em cima do sobrado da casa dele, ele olhava assim para a área rural, que dá para ver, né? Uma área de colinas assim, né? Ele estava em cima na varanda, no terraço do sobrado dele. Ele olhava assim para a região fora do perímetro urbano da localidade, já na área de pasto, à noite, ele falava comigo. Ah, de vez em quando eu, nas palavras dele, né? De vez em quando eu vi ali, ela vem, roda, vem aqui perto das ruas aqui, mas não chega a entrar no bairro e vai embora. Volta para pro mato, volta pro pasto. Então, pelo que eu percebo, eu tenho familiares que passaram por essa situação nesse local. Tem a cunhada da minha tia que passou por essa situação tomando banho no rio, né? Quando era criança. Tem o marido da minha tia que já vi, que fala que quando ele morava lá, vez ou outra, durante a noite, ele via ela ao longe, né? Quando ele olhava assim da varanda de casa. Agora, a minha opinião de leigo, né? De alguém que só admira o assunto ufologia, não sou profundo conhecedor. O que eu acho que é isso aí, cara? Eu acho que isso aí é uma sonda, cara. Porque, pelo que eu vejo nos vídeos do Edson Boaventura, lá no Nordeste, né? A gente que acompanha, a gente sabe que esses fenômenos eles aparecem muito perto de caverna, né? Montanha, área montanhosa, por isso que Minas tem uma grande incidência, ao meu ver. E lá no Nordeste eu percebo que essas sondas, essas bolas de fogo, essas luzes, né? Elas saem de dentro dos rios, dos açudes. E se você olhar no Google Maps aí, você vai ver que essa região aqui de Campos, de Douros de Macabu, tem o rio Macabu e tem a Lagoa Feia bem próxima, uma lagoa imensa de água doce. Então o que que eu acho? Eu acho que essa tal luz do brejo, essa é a minha opinião pessoal, né? É o meu achismo, digamos assim. Eu não sei se você concorda com isso. Eu acho que é uma sonda, né, de origem ufológica, de origem desconhecida, que fica ali escondida durante o dia, que fica dentro das águas ou do rio Macabu ou da Lagoa Feia, que é bem próxima. Eu acho que ela se enterra ali, ela fica ali dentro e à noite ela sai para fazer essas evoluções, para fazer, é, para encurralar as pessoas de vez em quando. Eu acho que à noite ela sai e ela fica guardada ali, dentro do rio Macabu, no leito do rio ou dentro da Lagoa Feia, que é bem próximo. Essa é a minha opinião. E aí, pessoal, esse foi o relato do Ramon, dos acontecidos, né, com a família dele no ano de 2003. E conforme ele cita, não é novidade na região, né, esse tipo de fenômeno e essas evoluções, né, com as luzes, que são avistadas ali na região. Então, tem umas comunidades mais afastadas ali na área, tem uma quilombola próximo ali a esse território. Então, é um campo vasto para estudos, né? Para pesquisa ali na região. E eu queria saber de vocês, se vocês já ouviram um relato parecido e se na família de vocês também alguém já comentou algum, algum objeto semelhante a esse, né? Aqui no interior de Minas, né? A gente conhece como Mãe do Ouro em determinados lugares do Brasil também, mas queria saber de vocês o que vocês imaginam dessas, que são essas luzes, né? Se são sondas, se são naves, se são seres. Queria saber da opinião de vocês, beleza? Aguardo lá nos comentários. Então esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado ao Ramon pelo envio e agradeço a vocês também por ouvir e compartilhar, beleza? Valeu, galera. Até breve.